Deus colocou algo muito forte no meu coração para te dizer agora, queridos. O cenário que parecia travado começou a se mover lá no mundo espiritual. Muitas das vezes, queridos, nós olhamos apenas para aquilo que os olhos conseguem ver. Olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, para as notícias ao nosso redor. E achamos que a história está definida. Mas a Bíblia, ela nos mostra que existe, queridos, algo acontecendo além do que os seus olhos enxergam. Existe uma passagem muito poderosa em Isaías, no capítulo 43 e o verso 19, onde Deus, ele declara: eis que faço uma coisa nova, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que palavra, queridos, maravilhosa. Presta atenção nisso. Deus não disse, queridos, que um dia talvez faria algo novo. Ele disse: agora sairá a luz. Eita Deus, tão grande. Fala conosco, Senhor, hoje. Isso significa que mesmo quando tudo parece igual por fora, Deus, ele já começou a trabalhar por dentro da situação. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando que o cenário ainda é o mesmo. Os mesmos problemas, as mesmas lutas e as mesmas dificuldades. Mas Deus quer que você entenda algo muito importante hoje, queridos. O fato de você ainda não ver a mudança não significa que ela não começou a mudar. Porque muitas das maiores transformações que Deus faz começa primeiro lá no invisível. Na Bíblia existe uma história muito interessante sobre um homem chamado José. José, queridos, ele recebeu de Deus um sonho de que a sua vida seria usada para algo grande. Mas depois desse sonho, o cenário da vida dele ficou completamente contrário. E então ele foi traído, ele foi vendido, ele foi acusado, queridos, injustamente. Foi colocado na prisão. Se alguém olhasse para a vida de José naquele momento, diria que o cenário estava destruído. Mas o que ninguém percebia era que Deus, ele estava mudando tudo nos bastidores. Enquanto José estava na prisão, queridos, Deus já estava organizando o caminho que o levaria para o palácio. Enquanto José, ele chorava em silêncio, Deus, ele estava preparando pessoas, circunstâncias e momentos que iriam transformar completamente a sua vida. E um dia, de repente, tudo mudou. Eita Deus! Em um único dia, José, ele saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito. Perceba isso, queridos. O cenário pode parecer o mesmo por muito tempo, mas quando Deus decide agir, a mudança pode acontecer de forma repentina. Talvez você esteja vivendo exatamente este momento agora. Um período em que parece que nada muda, nada avança, nada acontece. Mas Deus, ele me trouxe aqui, queridos, hoje, para te lembrar de algo maravilhoso. Ele não esqueceu da sua história. Fala, Deus. Cada oração que você fez, queridos, está diante dele.
Cada lágrima que você derramou foi vista por Ele. Cada momento em que você quase desistiu, mas decidiu continuar, queridos, Deus viu tudo. E muitas das vezes, é justamente quando pensamos que nada está acontecendo, que Deus está preparando a virada da nossa vida. Sabe, eu me lembro de um testemunho que ouvi de uma pessoa que passou por anos muito difíceis em sua vida. No começo, queridos, eram apenas pequenas dificuldades financeiras. Contas que apertavam no final do mês. Preocupações que tiravam o sono. Mas com o tempo, os desafios começaram a se acumular. Vieram portas fechadas no trabalho. Projetos, queridos, que não deram certo. Sonhos que pareciam sempre parar no meio do caminho. Houve momentos em que ele se sentiu profundamente frustrado, porque fazia planos, se esforçava, ele orava, e mesmo assim parecia que nada avançava. Além disso, surgiram preocupações dentro da sua própria casa. Discussões, queridos, que começaram por causa da pressão financeira. Noites em que ele ficava acordado pensando em como pagar as contas do mês seguinte. Ele contou que houve dias em que o coração ficava tão pesado que parecia difícil até mesmo de orar. Teve momentos em que ele se sentou sozinho em silêncio e as lágrimas simplesmente vieram. Não eram lágrimas de desespero total, mas de alguém, queridos, que estava cansado de lutar e não ver mudança alguma. Mas mesmo assim, todos os dias, ele fazia algo que parecia pequeno. Ele continuava orando. Mesmo quando a resposta não vinha, mesmo quando as portas continuavam fechadas, mesmo quando as circunstâncias, elas pareciam as mesmas. Ele colocava aquela situação diante de Deus, queridos. E durante muito tempo parecia que nada acontecia. Até que um dia algo inesperado aconteceu. Uma oportunidade apareceu de onde ele menos imaginava. Uma pessoa entrou em contato oferecendo uma chance que ele jamais tinha planejado. Uma porta se abriu. Aquilo que parecia impossível começou a se organizar. E em poucos meses, a vida dele começou a mudar completamente. A situação financeira começou a melhorar. As preocupações dentro da casa começaram a diminuir. E o ambiente da família começou a voltar à paz. Quando ele contou, queridos, este testemunho para mim, ele disse algo muito, muito forte. Eu achei que Deus estava em silêncio, mas Ele estava preparando tudo. Eita Deus! Tão grande! Talvez isso, queridos, esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja organizando coisas que você ainda não viu, queridos. Pessoas que você ainda não conheceu. Caminhos que você ainda não imaginou. E quando chegar o momento certo, aquilo que parecia impossível começará a acontecer. Existe também, queridos, uma promessa muito poderosa em Romanos, capítulo 8 e o verso 28, que diz: sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção nisso. Todas as coisas, até as lutas, até os atrasos, até os momentos difíceis. Deus consegue transformar tudo em parte, queridos, do propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso, se hoje você sente que o cenário da sua vida parece parado, não deixe que isso destrua a sua esperança. Porque Deus pode mudar uma história inteira em um momento que ninguém espera. E talvez a mensagem que você precisa ouvir hoje seja exatamente essa. O cenário começou a mudar. Aleluia! Mesmo que seus olhos ainda não vejam, queridos, acredite, Deus, Ele já começou a agir em sua vida. Agora eu quero fazer uma oração por você. Ore comigo. Senhor dos senhores, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, Senhor. De cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Esta palavra poderosa. O Senhor conhece a história dela. Conhece as lutas que ela enfrenta. E também conhece o cansaço que muitas das vezes ela sente. Pai, começa a mover agora aquilo que parecia travado. Abre caminhos onde parecia não existir saída. Renova a esperança e fortalece a fé, Senhor, dessa pessoa. Que toda situação que parecia parada comece a se mover pelo Teu imenso poder. E que essa pessoa testemunha, Senhor, que o Senhor mudou o cenário da Tua história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, queridos, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Se você crê que Deus pode mudar o cenário da sua vida, escreva aí nos comentários: Deus já está mudando o meu cenário. Diga com muita fé, porque quando você declara isso, você está alinhando seu coração com aquilo que Deus pode fazer em sua vida. E lembre-se sempre, mesmo quando tudo parece igual, Deus pode estar preparando a maior mudança da sua história. Eita Deus! Fique com essa mensagem, queridos, e com as mais ricas bênçãos dos céus. Até amanhã. Que Deus o abençoe.